Bem, estamos aqui nessa noite com o Floresvaldo, também conhecido como Bruno, ou ex-Cabo Bruno, que vai nos contar um pouco da sua história, da sua trajetória, já que o Floresvaldo ficou 27 anos, né, de pena cumprida, 27 anos dentro de um sistema carcerário, sistema penitenciário, e o Floresvaldo aceitou com muito carinho o nosso convite e queremos aproveitar esta oportunidade, porque eu sei que não somente em Taubaté, mas a nível nacional, todos querem ouvir o que este homem tem para dizer. E ele está conosco aqui nessa noite, privilegiando este trabalho, privilegiando este programa da Casa do Leão Quadrangular Abaeté. Floresvaldo, vamos lá, querido. É Floresvaldo ou é Bruno? Como que é essa história? Bom, esse nome Bruno, ele vem desde a infância. Já quando pequeno, com 7 anos de idade. É até interessante porque havia um bêbado na frente de um bar lá e eu era todo sardento e este bêbado também era. E as outras crianças começaram a falar que eu parecia com aquele bêbado e me chamar de Bruno. O nome do bêbado era Bruno? Era Bruno. E eu corria atrás, jogava pedra, e o apelido pegou. E logo os familiares também passaram a me chamar de Bruno, e isso prevaleceu por toda a minha vida. Você foi um soldado da Polícia Militar. Em que ano você entrou para a polícia? Como foi o entrar para a polícia? Como se deu? Eu lembro que em 1977 eu trabalhava como pintor de parede, conheci um soldado que me incentivou a entrar para a corporação e foi assim por brincadeira que eu fui fazer o exame para ver se eu passava, mas não tinha interesse nenhum. E em 1978 acabei passando os exames e quando eu vi já estava na escolinha de preparação de soldado em Bauru. Floresvaldo, essa é a pergunta que eu creio que a sociedade gostaria de fazer para você. O que levou você a ter um desvio de conduta, já que a sua função seria de proteger a sociedade? Bom, eu nasci em Uchoa e fui criado na cidade de Catanduva, uma cidade pacata, que não havia violência naquela época. Então não estava acostumado. Que ano era isso, Floresvaldo? Eu vim para Catanduva acredito que foi eu nasci em 58, então vim com 3 anos, 61. Década de 60. Década de 60, em Catanduva. E não havia violência naquela época na cidade. E então eu não aprendi a conviver com isso. E quando eu cheguei em São Paulo, vestido de autoridade, por assim dizer, e com uma arma na cinta, para combater a violência e dar segurança à sociedade, eu comecei a deparar com situações novas para mim. Foi difícil de lidar à primeira vista, que era a violência. Eram corpos, né, pessoas que eram mortas com facilidades, corpos às vezes a gente deparava nas esquinas, e eu via as pessoas agirem com uma naturalidade em vista desses fatos. E para mim chocava aquilo ali. E eu lembro que o meu papel era prender e entregar à delegacia as pessoas que cometiam algum crime. Mas com o tempo eu fui vendo que não havia justiça, sabe? Você prendia com maior dificuldade, fazia o seu papel, o seu trabalho, entregava, né, os indivíduos na delegacia, e quando menos você esperava, você deparava com eles na rua novamente, né? Então havia uma injustiça. E por este motivo eu fui me revoltando, criando uma revolta dentro de mim, né? Pelas pessoas que cometiam determinados delitos, crimes, e eram colocados em liberdade com maior facilidade. Então quando eu vi, eu estava fazendo justiça com as próprias mãos, né? Comecei a fazer aquilo que a justiça não fazia. E de repente eu me vi como juiz que determinava entre a vida e a morte de uma pessoa. Quando eu vi, eu estava me desviando completamente, né, da minha conduta dentro da corporação. Passei a ter uma outra
era uma pessoa de dupla personalidade, por assim dizer. Ao mesmo tempo, eu era o Florisvaldo ou o Bruno, e de repente era o Cabo Bruno que tirava a vida das pessoas. No início foi difícil, depois virou uma rotina na minha vida isso daí. Oswaldo, você acabou sendo preso pelos crimes que cometeu. Como foi a sua reação quando você caiu em si? Estou preso. Olha, foi um choque para mim, porque eu acreditava na impunidade, já que para os próprios delinquentes havia impunidade, então eu achava que a justiça não iria me alcançar. Mas quando eu fui detido, fui levado para uma prisão, nessa época eu era casado, minha mulher estava grávida, eu me vi ali trancafiado e foi difícil para mim, eu não aceitava aquilo ali. Uma que eu era jovem, eu ia fazer 25 anos de idade, né? Então eu não conseguia conviver com aquela situação. E foi por isso mesmo que logo no início eu já comecei a arquitetar fugas. Consta que você se evadiu algumas vezes, né, dos presídios. Como foi isso? Como foi essa fuga? Como é sair? Burlou a segurança? Como foi? Então, tudo se deu exatamente por isso. Por ser jovem, imaturo, casado de novo, eu não conseguia aceitar essa situação de estar encarcerado. Eu nem estava julgado ainda, estava apenas respondendo alguns processos, mas já arquitetei uma fuga e infelizmente eu acabei sequestrando 3 soldados lá. Na verdade é um soldado, um cabo e um tenente, e na fuga houve resistência por parte de um deles. Eu acabei baleando um soldado na cabeça lá, graças a Deus ele não veio a óbito, não faleceu, né? Porque isso daí eu creio que iria pesar muito a minha consciência hoje, porque tirei a vida de muitos delinquentes, mas isso daí seria um inocente que estava fazendo o seu trabalho, a sua função, então iria pesar muito para mim. Depois disso eu fui recapturado, voltei novamente para o mesmo lugar, 1 ano e meio, quase 2 anos depois, novamente me evadi de novo, fui recapturado outra vez em 88, voltei para a prisão novamente lá no Romão Gomes, presídio militar, e depois de 1 ano e meio para 2 anos novamente, desesperado, quando falavam para mim assim, olha, você vai ter que cumprir uns 10 anos de pena. Eu falava, para mim não dá, eu ainda sou jovem, tenho a vida toda pela frente, e cumprir 10 anos de cadeia, para mim não dá. Na verdade acabou cumprindo 27. 27. Eu não imaginava. Mais 2 foragidos, então 29 anos nessa vida. Fui preso em 83. Fuga e quando eu vi, eu estava arquitetando nova fuga, isso em 1990, foi a última fuga, inclusive, que eu novamente rendi os policiais lá do Corpo da Guarda, acabei levando o armamento da polícia, tudo. Isso trouxe para a minha vida um grande transtorno. E quando eu fui capturado, já não havia mais chance de eu retornar ao presídio militar em virtude dessas fugas e por eles acharem que lá não havia segurança para mim, né? Assim, quer dizer, não conseguia me conter naquele lugar. Florisvaldo, quero que você conte para nós como foi a sua conversão, mas daqui a um pouquinho. Amém. Ficou 27 anos no sistema. E eu fiz uma pergunta para o Florisvaldo. Como se deu a sua conversão? Mas eu gostaria de te perguntar algo antes, Florisvaldo. Sobre, assim, os crimes que você cometeu. Você se arrepende deles? Como que isso bate no teu coração? Isso? Eu só vim me arrepender mesmo desses crimes quando eu vim conhecer a palavra de Deus, porque até então, para mim, a vida não tinha valor, era algo banal. Mas quando eu me converti, que daqui a pouco nós vamos estar falando como se deu essa conversão, e eu conheci a palavra de Deus, então eu passei a valorizar a vida. E foi aonde que o Espírito Santo de Deus pôs no meu coração aquele sofrimento, aquela dor que eu levei para tantas famílias, né, tantos filhos que eu acabei tirando de pais. E aí é que veio o verdadeiro arrependimento. Eu lembro que eu chorava dia e noite,
por causa dessas mortes que eu cometi. E eu me arrependi verdadeiramente e foi difícil para mim, porque não havia mais nada que eu pudesse fazer. Se pudesse retornar lá no passado e trazer de volta aquelas vidas lá, devolver seus filhos para os pais, com certeza eu faria. Como se deu essa sua conversão? Como você conheceu o cristianismo, a palavra de Deus, como um homem assim de coração endurecido, digamos, embrutecido pelo sistema, pelo meio? Porque existe até um filósofo que diz assim, né, do rio que tudo arrasta se diz violento, mas não se diz violenta as margens que o oprimem. Como foi essa conversão, Floresvão? Conta para nós, conta para os nossos amigos que estão nos assistindo em casa. É que muitas das vezes, pelo amor, dificilmente chegamos a Deus, né? Não aceitamos, é debaixo de muito sofrimento. Após 3 fugas e 3 recapturas, eu fui lançado no presídio de segurança máxima ali, chamado anexo à casa de custódia, presídio de castigo. E quando eu ali dei entrada, eu acredito que era para ficar definitivamente, para mim é como se não houvesse mais esperança, né? Eu achei que ali para mim tinha acabado tudo, não ia dar mais para continuar, e eu cheguei à conclusão que eu tinha que tirar a minha própria vida. E foi exatamente quando eu estava pensando em fazer isso, arquitetando como tirar a vida, que até mesmo para tirar a vida num lugar daquele era difícil, não havia meios. Foi quando chegou pelo correio uma Bíblia, né, que uma pessoa mandou para mim esta Bíblia. E eu que sempre detestei a Bíblia, sempre persegui crentes lá no presídio militar, não gostava. Mas eu acredito que naquele momento, por eu estar ali no meu limite e ter me despojado daquela altivez, daquele orgulho que eu tinha de ser quem eu era na época, de achar que eu era o tal, por eu chegar no fundo do poço e achar que não havia mais saída, eu creio que foi naquele momento ali que Deus estendeu suas mãos para mim e disse: olha, agora eu posso fazer algo por você. E foi aonde chegou aquela Bíblia. Eu acredito que naquele momento o Espírito Santo me quebrantou para lê-la, e eu comecei a ler, e em questão de dias, eu acredito que nos 10 dias mais ou menos, eu li toda a Bíblia. E quanto mais eu lia, mais eu chorava de arrependimento pelos crimes que eu cometi, e o Espírito Santo falando ao meu coração. Eu lembro até de 2 versículos, foi chave para a minha conversão, porque eu vi ali a misericórdia de Deus, porque até então eu achava assim, em virtude de tudo que eu cometi, de toda a maldade que eu fiz, não havia perdão. Eu acreditava que nem Deus podia me perdoar. E quando eu li lá em Isaías capítulo 1, 18, que diz: vinde a mim, argue-me, ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlata, se tornarão branco como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã, né? Se quiseres e ouvirdes, comerei o melhor desta terra, mas se fores rebeldes, né, serei devorado à espada. Então aquilo ali tocou profundamente. Eu disse: há esperança para mim, né? Quer dizer, Deus tem perdão para mim ainda, não importa quantos pecados eu cometi, o tipo de pecado, ainda há esperança. Então foi através de quebrantamento ali naquele momento que eu acabei aceitando Jesus no meu coração, e Deus transformou, assim, eu creio que do dia para a noite aconteceu a minha conversão. Quem foi esse pastor abençoado que te enviou a Bíblia? Tem o nome dele, sabe, conhece, tem contato com ele? É interessante, as pessoas às vezes vão achar interessante. Com licença, por exemplo, porque consta até que um pastor aqui quadrangular também te visitava no começo aqui na Casa de Custódia, que é o pastor aqui na cidade, pastor Odilon. Alguns até devem lembrar dele, há alguns anos que ele já está em outra cidade. É verdade, mas é interessante quem enviou esta Bíblia. Uma freira holandesa, passando pelo Brasil, eu creio que foi no ano que o Papa estava para vir ao Brasil, em 82, em 91, ela vendo as manchetes de jornais, ela disse que sentiu de Deus me enviar uma Bíblia, e ela postou uma Bíblia no correio para mim, e estava escrito: Jesus te ama, somente isso. Não sei o nome dela, não sei de onde é, simplesmente essa Bíblia, e foi essa Bíblia que trouxe salvação para mim. Depois muitos outros pastores passaram a me visitar, como o próprio Odilão, né? Outros pastores de diversas denominações me ajudaram muito no crescimento espiritual. Mas essa palavra de Deus que chegou às minhas mãos, foi a chave para a minha conversão.
E esta é a proposta nossa aqui na TV Cidade. É dizer para você que há esperança para o teu futuro. Há esperança para a tua casa, para a tua família. Nós estamos aqui ouvindo Florisvaldo, ex-cabo Bruno, hoje um servo de Deus, um pastor. Daqui a pouco ele vai esclarecer isso para nós aqui. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você, Florisvaldo. Como foi conviver, né, como novo convertido no meio de presos comuns, já que você já não estava mais num presídio militar, que seria o Romão, né? Você não estava mais num presídio militar, você estava num presídio no meio de presos comuns, sendo você um ex-policial militar. Como foi este convívio, o dia a dia, agora como servo de Deus? Eu digo assim porque muitas das vezes você estava ali, Florisvaldo, talvez não houve assim um questionamento da tua pessoa. Não, quem está ali é esse cabo Bruno, alguém de altíssima periculosidade. Agora não, agora estava ali um servo de Deus. Como foi esse convívio no dia a dia ali? Então, no princípio, quando eu cheguei àquele lugar, que eu tentei tirar a minha própria vida, foi exatamente em virtude de eu estar no meio de presos comuns, que me ameaçavam dia e noite, né, por eu ter sido um ex-policial, um justiceiro. Então eu estava no meio de presos comuns, mas com a minha conversão, Deus trouxe a paz de espírito para mim. E colocou um amor tão profundo no meu coração que até eu mesmo fiquei surpreso, porque de repente, em diversas situações, eu me pegava chorando por violência contra o preso comum que sofria às vezes dentro do sistema ali naquele lugar, ao anexo à casa de custódia. Então, no início foi difícil. Eu lembro que numa rebelião que teve lá, mataram 2 presos. E eu comecei a chorar, sabe? Eu senti uma dor muito profunda pelas vidas que se perdeu ali. E de repente eu caí em si, eu falei, eu que tirei tantas vidas, né? De pessoas iguais a esse que faleceu, e hoje eu estou chorando por amor à vida deles. Então, nisso eu vi a transformação de Deus para mim. Então, no começo foi difícil, mas por Deus ter transformado a minha vida e ter colocado aquele amor sincero ali dentro de mim, eu comecei a evangelizar os demais presos. E tudo começou aos poucos, foi difícil, eles não aceitavam, havia questionamento, havia ameaças, mas com o tempo eu fui ganhando espaço ali, eles passaram a me respeitar, assim como eu respeitava eles também, né? Eu acredito que eles estavam debaixo do mesmo jugo que eu estava, a dor deles era também a minha dor de estar ali num sistema carcerário falido, por assim dizer, né? E a gente sofria junto. Então, com o tempo, eu fui ganhando espaço ali, a consideração de alguns, não posso dizer da maioria, mas fui fazendo a obra de Deus ali, muitos foram se convertendo, passei a realizar cultos ali, né, através da evangelização. Logo na galeria tinha 40 presos. Eu lembro que quando eu saí de lá... Um minutinho, professor. Essa conversão se deu com quantos anos? Você já estava no sistema, quantos anos você se converteu? Eu fui preso em 83, me converti em 91. Então fazia 8 anos. 8 anos. 8 anos. Então 8 anos sem Jesus. Sem Jesus dentro de um sistema. Sem Jesus. E os demais, ficou 27, os demais 19 com Jesus. Com Jesus. Foi tremendo. Foi uma nova vida. Nesse inteirinho, como ficou a família? Fala pra gente um pouco da família nesse momento. Como ficou a família e como está hoje a família, Florisvaldo? Então, porque quando eu fui preso, eu era casado, né, esposa grávida, e logo em seguida nasceu o meu filho Bruninho. Depois, na última fuga minha, que foi em 90, nasceu nossa filha Aline, né? E logo que eu fui recapturado, já no início, 6 meses depois, né, no ano de 92, faleceu o meu filho Bruninho, mataram ele afogado. Foi um pior momento da minha vida, né, porque eu era muito achegado a ele, muito apegado. Era a sua pessoa? Não, acredito que não, foi uma outra criança também, ele tinha 8 anos na época, uma outra criança de 11 anos, né, acabou levando ele no meio do matagal lá e acabou empurrando ele num poço de areia lá, ele morreu afogado. E ali foi um sofrimento tremendo que eu passei, porque no início até os demais presos ainda
não aceitavam eu ali, a minha conversão, e eles até escarneciam e zombaram com a morte do meu filho, o que causou mais dor ainda. Mas eu acredito que tudo Deus tinha um plano. Eu vejo da seguinte forma, que Deus permitiu que se tirasse a vida do meu filho, para eu sentir na pele o que era um pai perder um filho, sabe? Foi aquela dor que eu levei para tantos pais. Deus permitiu que eu passasse, para eu poder amar as pessoas, aprender a valorizar a vida. E eu creio que foi tudo um trabalhar de Deus, sabe? E como está a família hoje? Então, aí depois que faleceu meu filho, 6 meses depois a minha esposa me abandonou, me deixou, foi levar a vida dela. E eu fiquei 13 a 14 anos sozinho, esperando em Deus, que Deus preparasse para mim uma esposa, uma mulher. Foram muitas as mulheres que vieram nesse decorrer desse tempo, né, que eu poderia ter me aventurado, mas como eu queria esperar em Deus, para que Deus me desse a pessoa certa, e no momento certo, quando chegou em 2006, né, a missionária Deise França fazendo um trabalho evangelístico dentro da prisão, eu a conheci ali e a gente passou a se relacionar ali. E quando vimos em 2008 nós estávamos casando, foi uma união maravilhosa, veio do trono de Deus mesmo, porque nós somos muitos iguais, viemos de lugares diferentes, com vidas sofridas. Ela teve por 22 anos casada também, sofrendo na mão do esposo. Então ela veio, eu acredito que Deus trouxe ela do Rio de Janeiro, né, para São Paulo, e me trouxe lá de São Paulo aqui para o Vale do Paraíba, onde nós nos encontramos para nos unir. Então Deus me deu essa esposa maravilhosa, guerreira, valente, que sempre esteve aí empenhada em fazer a obra de Deus, e juntamente com ela veio os filhos, né, 3 filhos maravilhosos que também servem ao Senhor, são do grupo de louvor, têm dons maravilhosos, e nós estamos felizes comendo o melhor dessa terra. Florisvaldo, para que nós possamos encerrar essa última parte aqui dessa entrevista, seu trabalho pastoral dentro do sistema, como foi? O pastor Florisvaldo. Olha, teve início desde a minha conversão, já na casa de custódia ali. Deus começou a me usar ali para o evangelismo. Fiquei 5 anos ali. Quando eu saí dali, de 40 presos na galeria ali onde eu estava, né, 36 participavam dos cultos, muitas foram as conversões. Saí dali, deixei uma igreja ali, por assim dizer, para o que ficou no meu lugar, dar continuidade. Fui para o CLC, onde fiquei mais 6 anos ali no centro de São Paulo, também sempre à frente do trabalho, sendo usado por Deus ali para levar a palavra do Senhor. E quando eu vim aqui para o Vale, vim aqui para o IRT, nós chegamos ali, o trabalho estava cru também, porque nós viemos todos de São Paulo em 250, e ali Deus foi me usando ali também para ajudar no trabalho de evangelização. E em 2004, eu fui consagrado a evangelista, e no mesmo ano também fui consagrado a capelão geral, né, pela capelania do estado de São Paulo. E eu então fazia esse trabalho de capelão na unidade ali do IRT. Então sempre estive à frente do trabalho ali, juntamente com outros pastores que passaram por ali, outros que foram consagrados no mesmo local. Então esse trabalho sempre prosperou e Deus sempre foi me usando para levar vidas para o reino dele. E quando foi agora que eu ganhei a liberdade, a minha esposa pertence ao ministério da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo, cuja sede é no Rio de Janeiro, e Deus usou ela para abrir esta sede, essa filial aqui na cidade de Taubaté, a Refúgio em Cristo. Então ela vai para 2 anos que ela está como pastora ali da igreja. E ao sair agora em liberdade, nós estamos juntos nesse trabalho aí para dar continuidade. Estivemos na sede lá no Rio de Janeiro no domingo agora que passou, onde o bispo Rony, que é o presidente do ministério, me consagrou a pastor. E domingo que vem agora ele vai estar aí na nossa igreja aí para fazer o empossamento. Próximo domingo, dia 16? Dia 23. Dia 23. Dia 23. Ele vai estar me empossando como pastor da igreja. E eu e a minha esposa, né, ambos pastores, vamos estar aí fazendo esse trabalho
um trabalho que promete muito, porque nós temos ali trabalho com jovens, com crianças, né? E os cultos têm sido muito abençoados. E até queremos fazer convite aqui para os amados que são da região aí, quiserem visitar a nossa igreja lá, participar conosco, conhecer ali o trabalho que é feito ali. Fica na rua Andradas 253, ali na Fonte Imaculada, em Taubaté. Estão convidados aí a vir participar conosco ali e vai ser bênção. Tenho certeza que Deus tem algo para você ali. Amém. Florisvaldo, você foi assediado por outras emissoras. Por que não deu entrevistas? Por que não... Fala pra gente aí. Aqui no decorrer dessa minha vida no cárcere, né, até mesmo antes de vir para o cárcere, a imprensa sempre procurou sensacionalismo e todas as vezes que falavam sobre a minha pessoa, até mesmo quando eu dei entrevista em algumas vezes, deturparam muito a verdade, né? Então, isso me fez com que eu me retraísse e evitasse dar entrevistas. Inclusive agora, na minha saída, na liberdade, aqui que eu ganhei a liberdade, por 2, 3 dias ficaram muito em cima, o telefone não parava de tocar. Grandes emissoras, né? Todas as emissoras de televisão, todas queriam exclusividade, né? Os jornais, revista, até hoje ainda, né? Algumas delas. E queriam exclusividade, e a única forma de pará-los, de ficar importunando, foi falar: vocês estão dispostos a pagar por uma entrevista exclusiva? Foi a única forma. Então agora tem jornais aí falando que eu estava cobrando para dar entrevista. Não, era uma forma de brecar. Inclusive uma revista de grande circulação nacional acabou falando isso daí, que eu estava cobrando para dar entrevista. Não, era uma forma até de fazê-los parar de ficar me assediando, né? Correto. Quero dizer para você que nos assiste, que nos ouve neste momento, aqui o Florisvaldo conosco na TV Cidade, em Taubaté, no programa Casa do Leão, Abaeté, não cobrou nenhum centavo, para dizer para você que Jesus é o melhor dessa terra. Aleluia. E que Ele pode mudar a tua vida e a tua história. Para finalizarmos, Florisvaldo, aqui hoje o programa passou correndo as horas, né? Nós temos aí alguns minutinhos somente. Quais são os seus planos para o futuro, Florisvaldo? Olha, tanto eu, esposa e família, nós temos um chamado de Deus para missões. E Deus tem falado muito conosco desde quando eu me converti, e ela também tem o seu chamado. E eu acredito muito que Deus vai nos levar para fora do país para fazer missões. E nós estamos naquela palavra: eis-me aqui, né? Onde Deus nos levar, nós estaremos fazendo a obra de Deus. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos aí para estar somando e levando o Evangelho. Florisvaldo, deixa para nós, para finalizar, deixa para nós uma palavra. Como você resumiria a tua vida, a tua trajetória? Se você tivesse que ler um versículo da palavra de Deus, fazer uma citação, uma breve citação, o que você faria? O que você poderia dizer para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos, para os nossos amigos que nos acompanham aqui pela TV Cidade? Olha, eu queria deixar um versículo na Bíblia que fala sobre esperança, já que o amado pastor falou sobre esperança. Aqui em Provérbios 13, versículo 12, diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Eu quero dizer para cada um que está ouvindo que a esperança muitas das vezes pode estar demorando a acontecer aquilo que você está esperando. Às vezes por causa das lutas, das dificuldades, das tribulações, pelo adversário que muitas das vezes que diz que não tem mais jeito, que você não vai alcançar. Eu quero dizer para você nesta noite que há esperança para você. Aleluia. Houve esperança para a minha vida. Ainda que a noite para mim, o choro da minha noite pode ter durado 20 e poucos anos, a alegria chegou. Esta noite foi longa para mim, mas chegou, porque eu sirvo a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que faz milagre. E é o mesmo Deus que pode fazer um milagre na sua vida. Assim como Deus se lembrou de Ana, que era estéril. Assim como Deus se lembrou de Noé, lá na arca, lá após 150 dias ali. A palavra de Deus diz: e lembrou-se o Senhor de Noé. Deus também está se lembrando de você nesta noite.
Basta que você abra o coração para Ele e confesse a Ele como o Senhor da sua vida. Eu tenho certeza que Ele tem coisas novas para revelar para você. E tenho certeza que Ele vai transformá-la, assim como fez com a minha vida. E você nunca mais será a mesma pessoa. E você vai ser feliz, assim como eu estou sendo feliz, juntamente com a minha família. Então eu deixo aqui esta palavra de esperança para você. Porque há esperança, Deus não se esqueceu de você. Ele não se esquece jamais, né? Porque você está escrito na palma da mão dele. Toma posse desta palavra. Amém? Eu agradeço.